Bom dia, pessoal. Vou prosseguir aí com as aulas de cálculo 1. Agora estamos na aula 2. Essa aula vai lidar com as operações principais envolvendo... Bom dia, pessoal. Nessa aula vamos falar de operações com derivadas, certo? Aqui eu listei essas operações, né, com as interrogações aí para a gente saber qual é o resultado de cada uma delas. Em qualquer situação que virá logo a seguir, eu estou supondo que existem as derivadas de f e g. Então, vamos para as explicações. Primeiro caso, aqui, multiplicação por escalar. Ou derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Seguindo os passos, né, para cálculo de derivadas, vamos começar pela variação da função c vezes f. Isso está expresso aqui do lado, como vocês podem ver. A partir disso, eu faço agora o quociente com a variação de x. Deixo c em evidência e tenho agora essa fórmula. E bom, claro que quando eu faço o ΔX tender a zero, essa expressão toda aqui se aproxima de c vezes f' de x, certo? Conforme enunciado. Uma aplicação, há muitas, você vai usar isso daqui diversas vezes, é essa daqui, ó. Se você tiver uma constante vezes um x elevado a n, você simplesmente, vamos dizer, bota a constante para fora e deriva o x elevado a n, o que vai dar aqui essa expressão já conhecida da tabelinha de derivadas. Seguindo, a gente tem a fórmula da derivada da soma. Derivada da soma, soma das derivadas, certo? Novamente, a variação de f mais g, a gente escreve aqui, tá certo? E junta os termos. É só isso, não tem muito segredo. Então você acaba notando que a variação de f mais g é a variação de f sobre a variação de g. E aí fazemos o quociente, fazemos essa soma de frações aqui, né? Separamos essa fração nessa soma e usamos que quando ΔX tende a zero, a variação de x tende a zero, o primeiro quociente vai para a derivada e esse segundo derivada da f e o segundo quociente vai para a derivada da g. Uma aplicação bastante interessante desse resultado é para o cálculo de derivadas de polinômios, né? Polinômios são expressões como essa, né, aqui na variável x, e a gente pode aplicar essa propriedade da soma aqui diversas vezes, né? Tantas quantas forem as parcelas da minha função, ou que ao menos eu desejo separar da minha função. Então, aplicando diversas vezes aquela fórmula, ou seja, para um número qualquer de parcelas, nós temos que a derivada do polinômio é simplesmente a soma das derivadas de cada uma dessas parcelas. E aí usamos a nossa tabelinha de derivadas para dar o cálculo correto disso, tá? Espero que seja correto, acho que sim. A terceira fórmula, bastante importante aqui, né, é a fórmula da derivada do produto, né? Por vezes a gente pensa que pode fazer a derivada do produto como sendo o produto das derivadas, né, que vinha nessa toada, pelo menos até as outras duas propriedades seguiam um padrão desse, né? O problema é que para o produto não funciona assim. E na verdade nem é um problema. Em breve a gente vai ver como é interessante que essa fórmula seja de fato isso, né? Bom, e também não dá para brigar com a realidade, né? Então essa aqui é a derivada do produto, ou chamada regra de Leibniz. Então, novamente, fazemos aí a variação, né, da FG. Primeiro eu tenho que começar simplesmente com a definição. A partir da definição, o máximo que a gente pode fazer é isso. Só que
daqui não aparece coisas que depois ficarão boas quando fizermos a divisão por ΔX. Bom, aí o que eu fiz aqui? Eu fiz um truque já bastante assim conhecido de somar e subtrair, tá? Então usei aqui essa corzinha azul para você perceber que tipo de mudança que teve da fórmula anterior. Então note que aqui eu subtraí f de x, mas não se esqueça, subtrair f de x, na verdade, ou melhor dizendo, eu subtraí f de x vezes g de x mais ΔX. Então, para compensar esse termo, eu coloco esse termo aqui. Para quê? Porque a soma deles dá zero, então eu não alterei a igualdade. Perfeito? Então, feito isso, agora juntamos, né? Esse primeiro termo já está numa forma que é conveniente. Esse segundo aqui só deixa o f de x em evidência. E agora a escrita fica dessa forma. Variação de f vezes g de x mais ΔX mais f x vezes a variação de g. Tá bom? E agora, fazendo a divisão por ΔX, chegamos a essa expressão, que está boa para aplicar o limite agora quando ΔX vai para zero, com uma ressalvazinha. Vamos ver o que é isso. Então, vamos juntar algumas coisas. O ΔF sobre ΔX se aproxima de f'. Esse termo aqui, g de x mais ΔX, se aproxima de g de x. Esse quociente se aproxima de g' de x, tá? Quando o ΔX tende a zero. Vocês viram que eu coloquei uma estrelinha aqui? Isso daqui vai aparecer também lá no final dessas notas aqui, porque o que está se assumindo aqui é uma certa noção de continuidade, ou seja, que à medida que esse ΔX se aproxima de zero, g de tudo isso se aproxima de g de x. Isso é algo que precisa de melhores esclarecimentos, mas se lembrarmos que a nossa proposta nesse momento é fazer isso de forma mais ingênua e não carregando nos detalhes, está tudo bem, certo? Só que por uma questão assim de honestidade é bom declarar aquilo que está sendo assumido. Então essa é uma suposição que mais adiante com o cálculo de limites será bem esclarecida. E daí temos, dado que a expressão feita há pouco aí por esse quociente, que todo ele, a variação de f vezes g sobre a variação de x, quando o ΔX se aproxima de zero, tende para a derivada da f vezes a g, f de x vezes a derivada da g, calculada também no x. Tá? Um exemplo só para mostrar como isso pode ser útil para derivadas um pouquinho mais complexas, mas não tão complexas, para não sobrecarregá-los agora, né, dado que vocês estão aprendendo isso. Então é bom tratar com um exemplo assim bem rápido, mas vocês vão ver que essa expressão de derivada do produto ajuda a determinação de derivadas de funções com expressões aparentemente complicadas, né? Então aqui nós temos esse produto de funções, a 1 mais x vezes a raiz quadrada de x, e aí eu uso o que a fórmula diz, né? Então isso daqui vai dar, você faz primeiro a derivada da 1 mais x vezes a raiz quadrada de x, depois 1 mais x vezes a derivada da raiz quadrada. Aí, usando já a nossa tabelinha básica de derivadas, e note também que, pelo menos nesse aqui, a gente já está usando que é a derivada da soma das derivadas. Então, temos essa expressão, e aqui 1 mais x fica quietinho, e de novo a gente usa para o raiz quadrada de x aqui a nossa tabelinha de derivadas. O próximo é a derivada do quociente, tá? Só que aqui, além da existência das derivadas de f e de g, nós acrescentamos a condição de que a g de x tem que ser diferente de zero. O motivo está bem claro, né? Olha só, primeiro ela aparece aqui na própria expressão f de x sobre g de x, mas também na própria expressão da derivada. Então, seja o que for, é melhor que ela seja diferente de zero, porque senão não faz sentido isso daqui. Novamente, nós procedemos aí àquele
uma escrita da variação da função, né? No caso da variação de f sobre g. Primeiro, não tem muito o que fazer, simplesmente escreve aqui a definição, essa primeira etapa. Bom, aqui somamos as frações, fazemos essa operação de frações. E, novamente, você nota que aqui tem uns termos meio misturados, né? Onde a g está sem variação no x e a f tem uma variação aqui em x. Mesma coisa para essa segunda parcela. Aí fazemos aquele truque, né, feito há pouco, de somar e subtrair. Você viu que aqui eu acrescentei o termo menos f de x vezes g de x, que compensei com f de x vezes g de x. Deixo agora em evidência, né? Você vê que esse cara aqui é a variação de f, então fica g de x variação de f, e esse outro cara daqui é f vezes a variação de g. O denominador fica como está. Então tá, com essa expressão aqui em mente, vamos ver o seguinte, ó. Vamos dar uma limpadinha agora. Então a variação de f sobre g dividido por ΔX tem essa expressão aqui, tá? Eu dei destaque para que ficasse claro de onde surgiriam as derivadas. E as outras partes da fórmula vão surgir desses quocientes aqui, tá? E aí destaco que a ΔF sobre ΔX se aproxima de F', ΔG sobre ΔX se aproxima de G', e novamente aquela condição lá que eu mencionei de continuidade aparece. G de x mais ΔX se aproxima de G de x, tá? Tudo isso quando o ΔX se aproxima de zero. Desse modo, você vai analisando termo a termo, né? Então, essa daqui vai para a derivada, esse vai para a derivada, isso vai para g sobre o quadrado de g, e esse vai para menos f sobre o quadrado de g. Junto as expressões e tem o resultado mencionado lá no começo. E um exemplo, né? Que a gente vai usar essa daí diversas vezes, essa fórmula, mas aqui só para fazer alguma continha usando a nossa tabelinha de derivadas, né? Então aqui você tem esse quociente, parece ser uma expressão até razoavelmente complicada, só que com essa fórmula de derivada do quociente, basta que você conheça as derivadas do numerador e do denominador e use adequadamente a expressão, que eu acredito que eu tenha feito aqui, tá? E, assim, dando um fecho aí nessa nossa lista de operações com derivadas, nós temos a famosa regra da cadeia, tá? Aqui eu vou proceder um tipo de convencimento, novamente trabalhando dessa maneira ingênua, para que você se convença da razoabilidade da fórmula. Mas, assim, os detalhes formais e tal, assim, a formalização mesmo completa desse tema só será alcançada quando estudarmos um pouco mais sobre limites. E isso vai ficar para depois, eu nem sei se nessa disciplina eu vou demonstrar ou apenas indicar onde está a demonstração. Mas, de qualquer modo, a fundamentação de limite permitirá uma demonstração desse fato, tá? Então, aqui é um convencimento, é só para falar, nossa, é realmente razoável que a derivada, faltou uma linha aqui, a derivada da composta é esse produto aqui, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que faz isso. De novo, a gente tem que fazer a variação. Não há muito nessa hora a que se fazer, exceto reproduzir a definição. E é o que eu faço nessa primeira frase. Depois, eu simplesmente multiplico e divido por g de x mais ΔX menos g de x. Tá? Parece uma coisa meio arbitrária, mas você vai ver que logo a seguir como que fica legal. Então, basicamente, você está fazendo o quê?
a variação da f sobre a variação da g vezes a variação da g, certo? Só que toma um cuidadozinho aqui, que a variação da f aqui, ela está sendo calculada com respeito a g de x, tá? E aqui também que essa demonstração fica, essa mostração, esse convencimento começa a gerar um pouco de confusão. Mas vamos deixar escrito dessa forma assim, mais fechadinha, para não ter que lidar com essa complicação, tá? Bem, então agora fazemos o quociente da variação de f composta com g por ΔX. Como exposto acima, isso simplesmente vai ficar variação de f sobre g, variação de g sobre a variação de x. Bom, agora vamos fazer o ΔX tender a zero. Ó, fazendo ΔX tender a zero, temos também que o ΔG também vai para zero. Tá? Isso é importante, por quê? Assim, nós temos que esse quociente é escrito dessa forma, e esse sujeito daqui se aproxima de f' calculado em g de x. Eu dei o destaque aqui, tá? Porque esse é um ponto que, no uso dessa expressão, as pessoas começam a cometer diversos enganos, principalmente onde que é calculada a derivada. Vezes esse cara daqui que vai para g' de x, tá bom? Então, está aí feito um convencimento, né? Uma exibição não formal do porquê razoável a fórmula da regra da cadeia. E aqui temos esse exemplo de a derivada de uma função composta, tá? Essa função aqui é x ao quadrado mais 1 elevado a 1/3. Ela é composta de quais funções? Df, ela é uma f de g de x. Mas quem que é f? F é a função que leva um valor, no caso expresso aqui na forma de y, uma variável y, em y elevado a 1/3. E a g de x leva o x em x quadrado mais 1. Tá? Então, razoavelmente claro que essa é uma maneira boa de escrever como composta. Sendo assim, nós fazemos um cálculo separado, só por hora, tá? Na medida que vocês ficarem mais experientes nisso, essas coisas são praticamente simultâneas. Então, a derivada da f, usando a nossa tabelinha lá, é 1/3 vezes y elevado a menos 2/3. A derivada da g é 2x, já usando a regra da soma. Desculpe, espirrei aqui. E daí a derivada dessa função é simplesmente a derivada da f calculada em g, olha aqui, essa daqui é a derivada da f calculada em g, vezes a derivada de g. Então, algumas observações, né, que novamente estamos usando esse fato aqui, isso eu falei ao longo da exibição aí das propriedades. E também a regra da cadeia ela não foi provada, foi feita só um convencimento. Mas você já pode usar e no momento oportuno você verá uma demonstração completa dela. Perfeito? Então era isso, pessoal. Nos vemos na aula 3.